Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações a noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online. Na noite desta terça-feira, dia 9 de janeiro, hoje a nossa palestra é gravada. Quem quiser deixar comentários ou mesmo perguntas em relação ao tema, pode deixar na descrição do vídeo, daqui do YouTube, do Facebook também, né? Os nossos canais oficiais de transmissão que estão aí na tela, inclusive para você. youtube.com/jefasorocaba, facebook.com/jefasó, além do nosso site jefasorocaba.com, onde nós também fazemos a transmissão das nossas palestras online. Então vamos fazer aqui a nossa prece de abertura para harmonizar aqui o nosso ambiente. Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam presentes na noite de hoje, nos abençoando, nos envolvendo com muito amor e muita luz, também pedindo que esse amor e essas bênçãos sejam levados até a nossa companheira Celina, que gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a palestra de hoje, que ela seja inspirada nas suas palavras e que tudo aquilo que conversarmos aqui hoje possa de alguma forma ser praticado por todos aqueles que estiverem nos assistindo agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, ou em algum outro momento, quando as pessoas estiverem nos assistindo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recadinhos, né? Hoje é a nossa segunda palestra online do ano. Já iniciamos também as nossas atividades presenciais lá no centro, né? Inclusive, no último domingo agora nós tivemos o trabalho dos animais, foi o primeiro trabalho de assistência espiritual aos animais. Então aqui na tela para vocês as nossas atividades online, atividades presenciais. Hoje terça-feira, então, dia da palestra online, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Amanhã, dia das vibrações à distância, às 9 horas da noite. Quem quiser mandar os dados aí do seu animalzinho para o tratamento à distância, é só mandar pelo nosso WhatsApp. Quinta-feira, temos atendimento presencial para os humanos lá no centro, das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Tem atendimento fraterno, tem atendimento de reiki, de cromoterapia. Às 7 horas da noite tem a palestra presencial, então fica o convite a todos que quiserem assistir a nossa palestra presencial. E inclusive aqui toda a nossa relação de palestras deste mês de janeiro, palestras online, as palestras presenciais também. O nosso trabalho dos animais, como eu falei, retomamos no último domingo, agora dia 7, o atendimento presencial na nossa casa. Próximo atendimento agora dia 21 de janeiro, que é o terceiro domingo do mês. Quem quiser fazer o agendamento para levar o seu animalzinho lá no nosso centro, é só entrar lá no nosso site jefasorocaba.com. Também no dia do atendimento aos animais, tem o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos. Não precisa agendar, é só chegar lá de manhã, entre 9 da manhã e 11 da manhã para ser atendido, ok? Tem a cantina e bazar do Jefa no dia do nosso trabalho presencial. E também na quinta-feira nós temos a venda de livros com a temática dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Tem livros seminovos também, romances espíritas seminovos. Então quem quiser levar algum livro para casa, né, a venda desses livros, desses produtos serve aí para a manutenção das nossas despesas. Quem quiser doar alguma importância para a gente, né, quem não quiser comprar nada, mas quiser doar alguma coisa para a gente, agradecemos de coração, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E o último recadinho para o pessoal que preferencialmente está aqui na região, né, que está em Sorocaba, dia 17 de janeiro agora nós iniciaremos o nosso curso intensivo sobre a espiritualidade dos animais. Este ano será presencial, serão 4 semanas, 4 quartas-feiras, a partir do dia 17 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. Para participar, precisa se inscrever lá no nosso site jefasorocaba.com. As vagas são limitadas, né, por conta do nosso espaço físico. Ainda temos vagas, ainda dá tempo de se inscrever, então quem quiser fazer o curso, só entrar lá no nosso site jefasorocaba.com e fazer a inscrição para o nosso curso intensivo, né? Será a 11ª edição do nosso curso intensivo, então a gente conta aí com a presença, né, do pessoal que gosta de animais, que queira estudar um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais. Vou colocar aqui na tela, pela primeira vez do ano, desde o ano passado que a gente não se vê, né, Celina Sobral? Um ótimo início de ano para você, que seja um ano de muita luz, de muita paz na sua vida, nas suas palestras. Inclusive a Celina, que faz palestras internacionais, né, está alçando voos mais altos, né, além da... Aqui, ela não se limitou apenas a São Paulo, apenas o estado de São Paulo, apenas a outros estados, inclusive internacional também a Celina. Obrigado por estar aqui presente com a gente, Celina. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, meu querido Wilson Rodrigues Júnior. Feliz ano para você, prosperidade, para toda a equipe aí do Jefa Sorocaba, que eu cheguei a conhecer e amei todos, amei o ambiente, amei a casa. Espero estar aí com vocês esse ano, sim,
presencial, né? Para poder fazer os tratamentos antes, e depois, quem sabe, né, se for permitido, fazer algumas reflexões aí na hora da palestra. Prazer imenso estar com você nesse ano que se inicia, também é a minha segunda palestra do ano, fiz só uma esse ano agora, né? Também estamos bem no início, então conte comigo sempre, sempre que possível, né? E as coisas vão se encaminhando da forma que tem que ser, né, Will? Gratidão pelo convite, um abraço carinhoso a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois, que sejam também muito abençoados e que tenham um ano promissor, com suas transformações, porque a gente fala, né, que é o ano, mas é a gente, né, Will? Então, que a gente possa ser fortalecido para fazer um ano melhor para a gente mesmo e para todos que estão à nossa volta. É isso aí, que seja um ano bom para todos nós. Dificuldades todos nós temos, né? Mas as dificuldades nos fazem crescer também, isso é o mais importante. Bom, para a primeira palestra do ano, a Celina escolheu o tema Caridade Mudando o Mundo. A gente sabe que a gente fala tanto, né, sobre isso no meio espírita. Tem pessoas que até acham que, vocês ficam falando tanto de caridade. Não é exclusividade do espiritismo, o próprio Jesus já falou sobre isso, né, que fora da caridade não há salvação, e é meio que um lema espírita, um lema, né, acho que de todo cristão, né, de uma forma geral, né, Celina? Mas acho que toda vez que a gente pratica um ato de bondade para alguém, e quando a gente fala em bondade, em caridade, não é necessariamente tirar um dinheiro do bolso, existem inúmeras formas da gente praticar a caridade e inúmeras formas de transformar o mundo de alguém, né, Celina? Com certeza. É o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, fala, fora da caridade não há salvação. E a gente sabe que na carta, né, de Paulo aos Coríntios, ele começa falando, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, que também em certas traduções coloca amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver caridade, nada serei. E aí segue, então mostra para a gente, né, Will, que a caridade realmente é o amor em ação, e nós precisamos trazer essa virtude, esse sentimento para o nosso interior, para o nosso espírito, para a nossa alma, porque senão vai ser muito difícil a gente alcançar as nossas metas, principalmente espirituais, de elevação, sem nos preocuparmos com o outro, com o planeta, com os nossos irmãos menores, os nossos animaizinhos, e, enfim, até mesmo aqueles que nos prejudicam, ou que tentam nos prejudicar, ou nos tratam mal. Porque é para isso que a gente está estudando o Espiritismo, né, Will? É para que a gente se transforme, para que a gente consiga enxergar aqueles pontos que a gente precisa aplicar mais intensamente, não só a caridade, como o amor, como todos os sentimentos que Jesus trouxe para a gente através da sua vivência, porque, como a gente sabe, ele não deixou nada escrito, ele vivenciou para mostrar para a gente que a gente tem que vivenciar, porque senão não adianta, né? Muitas vezes, palavras o vento leva, e a atitude é o que mostra exatamente o que a gente é, o que a gente está sentindo. Por isso que também dizem, né? Quando se diz eu te amo, mostre com atitudes, porque palavras, às vezes, não é bem aquilo, né? Pois é, e a gente viveu essa época de final de ano, né, Celina, onde as pessoas parecem que ficam mais caridosas, ou pelo menos demonstram mais atitudes de caridade, né? E infelizmente parece que a hora que vira o dia 26 de dezembro, parece que por um passe, como num passe de mágica, as pessoas se esquecem da questão da caridade, do amor ao próximo. Um exemplo, né, que acho da falta de capacidade, né, de entender a dor do outro, de fazer uma caridade para o outro, é, por exemplo, a questão de fogos de artifício, que infelizmente ainda tem pessoas que não conseguem entender que ao soltar um fogo de artifício que faz aquele barulho estrondoso, você está prejudicando os próprios animais, pessoas doentes, idosos, ou seja, também deixa de ser um ato de uma falta de caridade, né, Celina? Uma falta de empatia, uma falta de amor ao próximo, porque, puxa vida, a minha diversão precisa ser o prejuízo de outra pessoa, né? Mudou aqui um outro depoimento, meu pai, todo final de ano ele participa de uma procissão que tem aqui em Sorocaba, de Aparecidinho, o pessoal que é daqui Sorocaba conhece bem, e sempre tem pessoas ali que insistem, apesar
dos pedidos, né, da igreja de não se soltar fogos durante a procissão, que não tem necessidade de demonstrar a sua fé através disso, e as pessoas insistem em não ter essa empatia, faltar com a caridade com as pessoas, porque a partir do momento que você prejudica alguém, né, Celina, você também está faltando com a caridade, você também está deixando de amar ao seu próximo como a si mesmo, né? Exatamente, é impressionante como você se deixa envolver pela espiritualidade amiga, eu sempre falo isso, e é uma verdade, porque eu ia trazer aqui, vou trazer aqui alguns itens do livro aqui agora do Zé Carlos de Luca, que fala exatamente da caridade, e ele diz algumas sugestões práticas, né, para que a gente possa colocar a caridade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e fala nisso, da gente se colocar no lugar do outro, da gente ver o que a gente está fazendo e que pode prejudicar o outro, aqueles que estão na nossa casa, aqueles que estão do lado, aqueles que não estão tão perto, né? Que nem você falou, os animaizinhos, os idosos, as crianças, apareceu na mídia o pessoal falando das crianças e mesmo dos adultos autistas, que eles ouvem com mais sensibilidade e que isso é muito prejudicial. Então, que a gente comece o nosso bate-papo aqui chamando, né, um pouquinho de atenção com todo amor e carinho para aqueles que ainda festejam, ainda acham que a comemoração é através dessa forma que atinge, sim, o outro, atinge os nossos irmãos animais e atinge os idosos, atinge os doentes que estão nos hospitais ou acamados em casa. Então, que os corações de todos nós encarnados no planeta possam ser tocados para que a gente tenha a percepção do que o outro sente, do que o outro pode estar naquele momento vivenciando, mas que a gente se coloque, né? Realmente no lugar do outro. Ele fala aqui nessas sugestões que eu disse que seria legal a gente trazer, nesse livro aqui agora, que a caridade se pratica por atos, pensamentos e palavras, né? A palavra de conforto ao desesperado é tão caridosa quanto o prato de comida a quem tem fome. Então, a nossa atitude também, como o Wilson falou, né, de benevolência, que é o que indica mais, talvez minuciosamente, mais próximo à caridade, que seja praticada de todas as formas, começando pela nossa palavra, pelo nosso pensamento, pela nossa atitude. Então, você foi muito feliz, sim, de trazer esse modo de viver caridoso de uma forma bem atual, lembrando dessas comemorações festivas, que, de repente, nem é só em Natal e Ano Novo, e vem depois em muitas outras situações, que antigamente já se mostrava como era prejudicial, mas depois foi provado, e hoje em dia tem até leis, né, proibindo. Deixa eu abrir o meu microfone, senão a pessoa não vai me ouvir. Pois é, tem leis, só que infelizmente leis muitas vezes só estão no papel, dificilmente são devidamente cumpridas, devidamente fiscalizadas, né? Aqui no meu bairro mesmo, no final de ano, soltaram fogos, perto da minha mãe soltaram fogos, e fora as campanhas, né, que foram feitas, né, antes, para que não se soltasse, mas assim, não adianta. Tem lei para proibir de soltar, mas permite-se que se venda, então, né, não faz muito sentido. Mas vamos trazer aqui mais para a nossa realidade, acho que algo mais palpável, Celina. No caso das casas espíritas, também deixar aqui um puxãozinho de orelha, quem sou eu para fazer isso, mas às vezes a falta de caridade de algumas pessoas, de alguns espíritas, né, principalmente em relação à época de final de ano, que é uma época em que a gente sabe que tem muita gente que às vezes está mais introspectivo, mais triste, muitas vezes pela falta de um parente, de um amigo, de alguém próximo que não está ali comemorando. E a maioria, 90% das casas espíritas, infelizmente, fecham suas portas no final de ano. Natal e final de ano, mas o pessoal precisa descansar, precisa de férias. Tudo bem, é justo que se tenha férias. Mas será que não seria possível, aí fica também a reflexão que eu gostaria também de te ouvir, Celina, não seria possível, né, criar esses mecanismos ou as casas se unirem para para se formar plantões, por exemplo, que seja um plantão de passe, que tenha uma hora por dia que seja, principalmente nos dias de Natal e final de ano, que uma casa espírita esteja aberta para que uma pessoa possa, de alguma forma, ir até lá. Agora que a gente tem a possibilidade, né, de ir presencialmente nas casas espíritas, a gente ficou tanto tempo, né, com as casas fechadas por conta da pandemia,
Né? Na sua opinião, Celino, assim, eu tenho a minha opinião, mas gostaria de te ouvir. Não é uma falta de caridade do meio espírita fechar as suas portas na época de final de ano com a justificativa de que precisamos descansar? Será que não tem uma pessoa na casa que não possa fazer um plantão de passe, por exemplo, e atender o mais necessitado? Pois é. É que nem nas firmas, né? Que poderia acontecer que não deixa de ser uma empresa, a casa espírita, fazer aquele rodízio, né? Se precisa, lógico, todos nós temos os nossos direitos de descansar, tal, tudo, mas pode-se fazer. Alguém fica de plantão na época, né? Da semana do Natal e o outro no Ano Novo. Eu vivenciei muito isso, inclusive trabalhando não só no Natal, como no Ano Novo, quando eu trabalhava, e também eu acredito que são nessas épocas, nesses dias, viu, Will, que muitas pessoas se sentem sozinhas. Eu recebi muitas mensagens de pessoas muito tristes e desesperadas, inclusive de final de palestras que eu realizei nessa semana entre Natal, Ano Novo e um pouquinho antes, né, que eu tive palestra todos os dias, e muitos foi o tema Natal. Terminava, as pessoas vêm me dizer: Celina, eu vou passar o Natal completamente sozinha, ou sozinho. Os filhos foram para longe, estavam viúvos, então ficou uma situação delicada em relação a essa solidão interna, que tudo bem, a gente estuda espiritismo, a gente sabe que tem os mentores, que tem espírito junto da gente, mas a gente está no corpo de carne, então a gente precisa sentir as pessoas, a gente precisa dessa harmonia geral e precisa do socorro espiritual, principalmente nessas épocas. Então, a caridade, quando se fala do amor e de se colocar no lugar do outro, não tem dia nem hora. Pelo amor de Deus, nós não estamos dizendo aqui, eu, Wilson, que as pessoas não podem descansar. Nós estamos falando de se começar a pensar em rodízios, em situações de outros que estão piores que a gente, né? Que de repente a gente também pode estar precisando, né, de um socorro assim em épocas especiais, mesmo porque também a gente sabe que a época de Natal comemorada e Ano Novo culturalmente, né, no planeta inteiro, é uma data simbólica. Não é exatamente, até hoje ninguém sabe o dia que Jesus nasceu realmente. Então, tem lugares do planeta que são tal dias comemorados, tem religiões que são outras, etc. Então, que fique aqui a reflexão desse nosso bate-papo, meu e do Wilson, e dos dirigentes, dos presidentes de casa espírita, pensarem nesses que estão se queixando muito de solidão. E, independente de trabalhar em casa espírita, em igrejas, em templos, falam isso. E vem, hoje em dia, tem muita gente de outras religiosidades, de outras crenças, assistindo palestras espíritas, tanto online como presencial, e eu sou testemunha disso berrantemente, né? Então, eles têm essa necessidade, assim, não, será que não dá para, pelo menos, fazer uma prece antes? De repente, não precisa ficar ali meia-noite, né? Tem casas espíritas que abrem, nós não estamos nos referindo a isso, tem casas espíritas que abrem, mas são muito poucas. E eu acredito que não só em São Paulo, em várias localidades do Brasil e do mundo, são poucas que abrem. Então, que como caridade, e o tema hoje é caridade, é o amor em ação, é pensar nas situações que precisam dos ensinamentos de Jesus, que precisam do que está escrito no Evangelho, então que a gente possa, devagarinho, ir começando a fazer diferente, para que seja exemplo para o outro, né, Will? Então, tem muitas pessoas mesmo que vieram se queixar dessa forma. Ah, mas se tivesse o centro espírita aberto, eu viria nem que fosse antes, 6, 7 horas da noite, receberia a prece, a energia da casa, e depois já ia ficar com o coração mais fortalecido, né, e mais tranquilo. Mas fica aí o nosso pedido de reflexão para quem possa, né, achar que pode, de repente, fazer diferente nessa forma de estender as mãos e ser caridoso segundo os ensinamentos do Evangelho. Exato. Ninguém tá aqui falando para passar a virada do É, Natal ou a virada do Ano Novo na casa espírita. Não é isso, pelo amor de Deus, né? Até porque a maioria das casas abrem 6, 7, 8 horas da noite. 9 horas já tá todo mundo indo embora. Pô, não dá tempo de sair às 9 da casa espírita, ir para casa e comemorar com os familiares, comemorar com os amigos, seja lá de que forma for. Né? Ou antecipa-se, por exemplo, a atividade na casa é às 8, antecipa para 7, para, né, de repente sair um pouco mais cedo, enfim. Eu falo isso porque assim, ano passado não, em 2022, o Jefa fechou, a gente já estava com atividades presenciais na casa, nós fechamos na semana de Natal e Ano Novo, e eu me senti muito mal com isso.
Porque eu sempre ficava pensando, eu sempre frequentei um centro espírita que tinha atividade mesmo no dia 24, no dia 25, no dia 31, no dia 1º. Né? E a justificativa do dirigente da casa onde eu frequentava, para mim, é extremamente sensata e coerente, era a espiritualidade não tira férias. Né? Na época eu lembro que eu ainda era, né, adolescente, às vezes tinha lá 5 pessoas na casa, mas estavam lá, estavam presentes, e em respeito àqueles que precisavam, em respeito à espiritualidade. Então esse 2023 agora que passou, eu fui até meio chato em relação a isso com os demais integrantes da casa. Falei, não, a gente vai abrir, tudo bem. Não, o Natal e Ano Novo não caiu no dia de atividade presencial, então daria tranquilamente para fazer. Mas muitos eram, não, vamos fechar, vamos descansar. Falei, viu, não tem por que descansar, sendo que dá pra gente abrir, dá pra gente ter palestra. Inclusive, na última palestra do ano, que foi no dia 28 de dezembro, tinha quase 20 pessoas na casa, ou seja, pessoas que provavelmente, talvez pessoas que frequentassem outras casas e suas casas estavam fechadas e sabia que a nossa estava aberta e foi até lá. E foi uma palestra maravilhosa, inclusive está lá no YouTube a palestra sobre a história do Jerônimo Mendonça, que eu particularmente não conhecia a história dele, fiquei conhecendo através da palestra. Fica a dica aí, pessoal, depois que acabar essa palestra aqui, o pessoal corre lá no nosso canal no YouTube e assiste a última palestra do ano passado, que foi muito interessante, a palestra presencial e bastante gente na casa lá, isso achei bem interessante. Então, acho que, Celina, a gente fala tanto as casas espíritas, o meio espírita fala tanto em caridade, e na hora de muitas vezes demonstrar o amor ao próximo, demonstrar o mínimo que seja, né, de carinho para as pessoas, às vezes acho que falta um pouco disso. Então acho que cabe a reflexão para o meio espírita, né, e utilizar-se de exemplos de outras religiões que não param, que continuam com as suas atividades em respeito às pessoas, em respeito principalmente, como você falou, às pessoas que às vezes vão passar uma véspera de Natal, uma véspera de Ano Novo sozinhos fisicamente, e talvez, quem sabe, né, participando ali de um culto espírita, de uma palestra espírita, de um culto evangélico, de uma missa, seja lá o que for, talvez o coração dessa pessoa fique mais quentinho, fique mais aquecido, né? Com certeza. E como a gente fala da afabilidade, da doçura, desse amor ao próximo, atitudes como essa são caridade. Né? Não dá para separar a caridade do amor, não dá para separar essa necessidade nossa, principalmente atual, com essa transformação que está sendo exigida de cada um. Já veio aí, né, pandemia, já veio guerra, já veio tudo para mostrar que é o amor que tem que prevalecer. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu já tenho casas aqui em Guarulhos que fazem palestra dia 24 e fazem isso que você falou. Abre 7 horas da noite. Eu já fiz palestra dia 24, 7 horas da noite, a casa cheia. Né? Agora, essa semana eu estive em Ribeirão Preto, entre Natal e Ano Novo, fiz palestra lá. A casa estava bem, eu pensei que vinha, nossa, vai vir meia dúzia de pessoas, porque estava na véspera do Ano Novo e tinha muita gente, foi muito legal. Né? Então, a gente precisa, sim. E até eu quero abrir um parêntese aqui, pedindo licença para o nosso querido Will, de uma menina não, moça, né, 20 e poucos anos, que nunca tinha tido um animalzinho. Nós estamos falando de caridade, de amor, e de um tempo para cá, ela se apegou muito a um pastor alemão, né, que ela fez como seu filho, como seu irmão, como seu tudo, companheiro de vida. E justamente agora, um pouco antes do Natal, o cãozinho veio a falecer. Então, tu imagina a tristeza, né? E essas horas parece que você não tem nem o que falar, porque é um ser da família, principalmente ela, que fez de tudo, né? Nunca teve, não sabia cuidar, aprendeu tudo para se doar a esse animalzinho, a esse ser, né? Que traz tanto amor, tanto carinho, tanta companhia, e foi embora um pouquinho antes do Natal, porque também tem os desígnios do alto, a gente não pode ir contra coisas que não tem como a gente mexer. E ela estava inconsolável, e mais do que nunca precisava de palestras assim, Natal e Ano Novo, porque tem hora que a gente não consegue nem ler, né? Tem hora que a gente não consegue rezar como está o nosso coração. E eu sempre digo, a hora que você não conseguir falar com Jesus, traz ele até você, pensa no rosto dele, pensa numa rosa, pensa numa praia, pensa numa situação da natureza, alguma coisa da natureza, que é como se fosse uma prece. Porque tem hora que a gente está bem frágil mesmo, estamos no corpo de carne, estamos em aprendizado, e essa menina, nossa, não tinha, sabe, estava em frangalhos, estava em pedaços, ela falou, estou estraçalhada por conta desse animalzinho, e ela não pretende ter outro, eu acho que já deve
sim pensar em ter outro quando é situações dessa. E aí a gente pede para você que está dentro desse meio, que mande uma mensagem para essa menina, que agora eu não estou me lembrando o nome, e que está com esse coração tão estraçalhado e fica dizendo, olha como eu comecei, olha como eu terminei e comecei o ano. Eu acredito que tenha muita gente assim. Então, eu queria ouvir uma frase sua, que direcionada a essa menina, a quem nós também vibramos e mandamos os nossos sentimentos, para que seja fortalecida, iluminada e que pense depois, lógico, não estamos falando imediatamente, em adotar, em ter outro cãozinho, sim. Tem o seu gatinho também que foi embora agora, né? Então, isso que eu ia falar. Também passei por uma situação mais ou menos parecida. Justamente na quinta-feira em que a gente abriu o centro, e muitos do nosso grupo, não vamos abrir e tal, não vai ninguém. Por fim, foi o dia que mais foi. Um dos dias que mais, né, a casa teve cheia. Tinha uma gatinha lá, perdida no quintal do centro. Uma situação muito difícil, fisicamente muito difícil. Enfim, resumindo a história, a gente cuidou dela por uma semana, infelizmente ela não aguentou, ela estava muito debilitada. Mas assim, se a gente não tivesse aberto o centro, talvez ela tivesse morrido ali às mínguas, né? E sem nenhum tipo de amparo, sem nenhum tipo de socorro material. É claro que o socorro espiritual, ele sempre vem. É como você falou, Celina, numa situação dessa, assim, qualquer coisa que a gente fale, às vezes parece clichê às vezes não vai resolver, não vai aquietar o coração da pessoa, mas pelo menos o que a gente estuda aqui dentro do Jefferson Sorocaba, aliás, estudamos graças ao querido irmão Marcel Benedetti, que deixou um legado fantástico de informações para a gente, a esse respeito da espiritualidade dos animais, em que todos os animais são acolhidos no plano espiritual, né? Não importa a forma como ele vá, né? Se for natural, se for de uma forma às vezes provocada, todos eles são amparados, são assistidos, são muito bem cuidados no plano espiritual. Nós ainda, infelizmente, nós somos ainda muito egoístas no sentido de, só eu sei cuidar, se o animalzinho não estiver comigo, ele não vai estar feliz. Mas do outro lado tem amigos maravilhosos que amparam e que amam os animais incondicionalmente, assim como nós. Então eu tenho certeza que da mesma forma que eu já considerei, né, a minha gatinha, né, ou pelo menos a gatinha que a gente cuidou durante uma semana, e esse cachorrinho dessa moça que você está falando, com toda certeza estão nos braços de amigos queridos no plano espiritual. E se for possível e permitido, e eu não tenho a menor dúvida disso, que quando menos esperar, esses animaizinhos voltarão para a gente de uma forma mais saudável, muitas vezes um corpo saudável. Puxa, mas será que eu vou saber que é ele? De alguma forma a gente acaba descobrindo, às vezes por uma atitude, por um olhar, às vezes olhares que se cruzam e a gente, puxa, é esse, é ele que tá, é ele ou é ela que está de volta para mim. Então, né, essa pessoa que perdeu aí, né, sei exatamente como você está se sentindo. Há um tempo atrás também, uma cachorrinha muito querida nossa, né, na época eu ainda morava com os meus pais, morreu no dia de Natal, né, foi assim um dos piores natais que a gente passou na vida, né, porque ela partiu no dia de Natal, enfim, foi uma dor terrível, não tinha nem clima para comemorar o Natal. Na época ainda não estava nessa vida, né, como eu brinco, nessa vida da questão da espiritualidade dos animais, não tinha tanto entendimento assim, embora já fosse espírita, não tinha tanta aceitação assim, e hoje eu vejo que pelos estudos que a gente faz, graças ao nosso querido irmão Marcel Benedetti, a gente tem a certeza de que os animais, assim como nossos irmãos de humanidade, são amparados, são acolhidos, são muito bem tratados do outro lado. E no caso dos animais, quando a gente menos esperar, estará aqui com a gente novamente, vivendo novas experiências, novas aventuras. E, como você falou, às vezes a pessoa, nesse momento, não quero outro animalzinho. Vai chegar uma hora que ela vai entender que ela vai praticar uma caridade se ela adotar um novo animalzinho. Ela não vai substituir aquele que partiu, mas ela vai estar agindo de forma amorosa e caridosa, dando lugar a um outro ser, a um outro animalzinho que precisa de amor, que precisa de carinho. E a espiritualidade sabe, Celina, que quando corações que amam incondicionalmente estão abertos a receber um novo ser em suas casas, a espiritualidade encaminha, porque sabe, aquela família vai cuidar muito bem e de alguma forma vai encaminhar. Então, essa moça, se estiver nos assistindo ou se for nos assistir, pense com carinho e pense que a caridade que você vai fazer adotando um novo animalzinho vai ser um ato magnífico que você vai ter na sua vida. Eu tenho certeza que o seu coração vai ficar mais aquecido
agindo com amor e com caridade para um outro ser que vai precisar do seu carinho, do seu amor e do seu afeto, que eu tenho certeza que você destinou para o animalzinho que foi, e um novo que provavelmente chegará, você vai fazer a mesma coisa. Exatamente. E essa possibilidade, né, do espírito do cãozinho voltar para ela de outra forma. Isso daí, as pessoas precisam muito, por isso que precisa do estudo, né? Porque tem essa possibilidade, sim. Às vezes a pessoa fica desacreditada, eu entendo, fica desesperado, porque parece que sai toda aquela, né, aquela agonia interior e parece que não acredita em nada. Mas passando um pouquinho o tempo, acalmando, se fortalecendo na prece, a gente vê que tem outras formas, sim, porque tudo está embaixo dos desígnios de Deus. O cachorrinho não estava nem doente nem nada, e de uma hora para outra, eu não sei qual foi a doença que deu e foi embora. Eu imagino a dor. Mas se a gente está falando de caridade, muitos precisam ser adotados. E é uma caridade, como o Wilson falou, nós adotarmos, sim, os animaizinhos, desde que tenha condição, né? Não vai deixar abandonado, trancado dentro de casa, lá sozinho, sem nada, só para dizer que adotou. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de convivência, a gente está falando de amor, a gente está falando de cuidados, né? A E gente, mais uma... só um parênteses, Celina, ainda pegando esse gancho dos animais. Às vezes, a gente ouve muitas vezes pessoas falando: ah, puxa, se eu tivesse dinheiro, pegava todos os cachorros da rua, tirava todos os cachorros de abrigo. Não precisa fazer isso, né? Até porque tem muitas pessoas que às vezes têm a boa vontade, mas não têm condição financeira, psicológica, enfim, material, de todas as formas. Mas um animalzinho que você adote, ou ainda, se você não tiver condições de adotá-lo, mas colocar um pratinho de comida, um potinho de água na porta da sua casa, para matar a sede, matar a fome daquele animalzinho, você vai estar, primeiro, exercendo uma caridade gigantesca e vai fazer a diferença no mundo daquele animalzinho. Você vai estar mudando, ainda que temporariamente ou definitivamente, se você adotar, você vai estar mudando o mundo daquele animalzinho. Então, existem inúmeras formas da gente exercer a caridade. Ah, não posso adotar porque eu não tenho condições? Coloca um patinho de água na porta da sua casa. Ou, se você tiver condições, doe dinheiro, doe ração para um abrigo, para alguém que esteja precisando. Aqui no Jefa Sorocaba a gente recebe doação de ração e destina para pessoas que precisam também. Então, se alguém, né, faço aqui também já a nossa propaganda, entre aspas, né? Se alguém quiser doar ração lá no nosso centro, pode levar no dia do nosso trabalho que a gente dá a destinação correta para pessoas que precisam. Então, às vezes, são pequenos gestos, Celina, que pode não mudar completamente o mundo das pessoas, mas vai fazer a diferença, pelo menos, ainda que temporariamente, na vida ou na vidinha de um serzinho. E tem pessoas aqui também, Guarulhos, que colocam alimento na porta de casa, né? E os cachorrinhos de rua, os animaizinhos de ruas vão se alimentar. Isso também é o que o Wilson está falando. Pequenos gestos fazem a diferença e a espiritualidade vê e a espiritualidade sabe quando vai do interior de cada um com a intenção realmente de ser caridoso e de ajudar. E nós estamos falando da caridade com a presença, com se importar com o outro, com o perdão. Ser caridoso é também perdoar certas atitudes que vêm ao nosso encontro, é saber silenciar para ofensas, para não trazer, sabe, maiores desarmonias, maiores controvérsias, é orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, como diz o Evangelho, é fazer uma prece para aquele que está à distância e que, de repente, não tem a mínima condição de pensar em Deus, de pensar em Jesus, de pensar na espiritualidade. Então, será que a gente está iniciando um ano exigindo de nós mesmos o mínimo de transformação para sermos seres humanos melhores? Para praticarmos esses ensinamentos que nós insistimos em estudar, em falar, mas na hora de colocar em prática, às vezes fica muito difícil para muitos de nós, né? Lógico, somos seres em aprendizado, em estudo, estamos no caminho da evolução. Ninguém está dizendo para a gente sair desse bate-papo aqui e já ser perfeito ou fazer tudo completamente diferente, mas as tentativas de mudança, o saber silenciar em certas horas que a gente precisa engolir seco, é um ato de caridade imenso, que é a espiritualidade, que Jesus nos fortalece, porque a gente está conseguindo devagarinho ir vencendo situações, né? Como nós dissemos, às vezes um ouvir, um falar uma palavra de carinho, abraça tanto, esquenta tantos corações, que é como alimentar
fisicamente e biologicamente uma pessoa. Quantos precisam de um olhar nosso? Quantos precisam de dizer, nossa, eu estou aqui, você me percebeu, você me viu, como são muitos moradores de rua, como são muitos seres que estão aí andando ao léu por tanto tempo na sua existência e ninguém percebe, e de repente não precisa ser em épocas especiais. A gente dizer, olha, você está precisando de alguma coisa, eu estou aqui. Não é? Ou então, que Deus te abençoe. Dizer Deus te abençoe para o outro é um ato imenso de caridade quando vem do coração. E não custa dinheiro, e não leva tempo, e é um ato de olhar, de usar o olhar, porque atitudes também são preces, né, Will? Então, a gente precisa lembrar disso. Existem várias formas de se fazer a caridade. Quando se diz, eu não tenho condição porque eu não tenho dinheiro, nossa, olha, em relação aos animaizinhos, o Wilson está falando, tem até doação, aí como tem em outras casas também, em várias localidades do planeta. E existe várias formas, assim, sem a gente precisar dar de dinheiro, dar de coisas só materiais. É principalmente o lado emocional, moral, espiritual, que ultimamente está se fazendo mais necessário, né, Will? Está muito mais necessário do que alguns tempos atrás. Antigamente se dava alguma coisinha material, as pessoas ficavam. Hoje parece que o seu interior está exigindo coisas da alma. Pois é, e que se não tiver condições nenhuma, não tiver condição nenhuma de dar uma importância material, um valor material, que se faça uma prece sincera, uma prece honesta, inclua alguém no seu hall de prece, quando for fazer evangelho no lar, ou quando estiver na casa espírita, né? Não custa nada você incluir alguém nas suas preces. Eu falo por mim, eu comecei nessa vida dos animais porque no centro onde eu frequentava, fazia as preces para tudo quanto era coisa, para os doentes, para os aflitos, para não sei quem, parará. Aí quando o dirigente me convidou, você não quer participar, né, da condução dos trabalhos, não sei o que, parará, eu incluí a prece aos animais. Inconscientemente, pedir para os animais, não sei o que. Aí nessas coincidências da vida, tinha uma pessoa no centro que já conhecia uma casa espírita em São Paulo. Falou, você não conhece a casa tal, que faz um trabalho em relação aos animais? E aí que tudo começou. Por uma coisa simples, que nem sei por que eu comecei a fazer, e algo que, né, hoje, graças a Deus, a nossa casa, né, o nosso trabalho aqui em Sorocaba, como de tantas outras casas que fazem o trabalho em prol dos animais, tem feito a diferença na vida de muitos tutores. Tem muita gente que vai até lá, que fala, puxa, né, às vezes meu animalzinho não melhorou, não se curou, mas pelo menos eu estou melhor, estou me sentindo mais em paz. Esse domingo mesmo, a senhora que vai todo domingo, ela fala, já faz 1 ano e meio que eu estou frequentando a casa, nossa, como minha vida melhorou, não sei o que, e a cachorrinha dela, que era toda doentinha, toda cheia de coisa, graças a Deus está bem, graças à fé da pessoa, graças à dedicação da pessoa. Então vejam, pequenas coisas que às vezes a gente acha que não tem importância nenhuma, uma simples prece, entre aspas, que a gente faz às vezes por alguém, pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém, na vidinha de um animalzinho. Então, para aqueles que estão nos assistindo agora, que forem assistir em outro momento, né, a caridade para o ano inteiro, não é só para o Natal. Né, na época de Natal todo mundo é caridoso, todo mundo se acha o Papai Noel da vida. A gente precisa fazer caridade em todas as épocas, porque quem precisa de algo, seja material ou seja de um abraço, precisa o ano todo, né, Celina? Não é só no Natal que a pessoa tem fome, não é só no Natal que a pessoa se sente sozinha, não é só no Natal que a pessoa gostaria de ter alguém ali por perto e falar, puxa, você precisa de alguma coisa, né? Tô aqui para te ajudar. Quantas pessoas fazem isso fora da época de Natal, né, Celina? Você sabe muito bem disso, que principalmente os espíritas se acham os mais caridosos do mundo, e na época de Natal querem, né, desculpa o termo, querem colocar algo que não necessariamente são o ano inteiro, né? Verdade. Então, e a gente não pode deixar de falar sobre a visita aos doentes, aqueles que estão não só em hospitais, como nas suas casas, nos seus leitos, e às vezes ficam lá sozinhos, ou então ficam assim até meio sendo deixados de lado pelas pessoas que estão dentro do lar, e às vezes uma palavra de alguém que vem de fora, uma prece, como o Wilson falou, como nós falamos, modifica o ambiente, a pessoa se sente mais leve, diminui as dores. Então, a caridade também, dentro do lar, a gente não pode deixar de refletir, de pensar e de ver se a gente está conseguindo fazer o mínimo necessário que Jesus nos ensinou. Porque, às vezes, é mais fácil a gente ser
amoroso, gentil com quem a gente não conhece ou com quem está fora, do que aquele que está convivendo com a gente todos os dias. Mas é exatamente nessa convivência diária que a gente aprende muito, que a gente se burila, que a gente é lapidado e que a gente consegue se modificar mais fortemente, vamos dizer assim. Porque aquele que está do nosso lado nos conhece em detalhes, conhece minúcias da nossa personalidade pela convivência diária realmente. Então, será que a gente está conseguindo calar, deixar passar? Será que a gente está conseguindo não retrucar para melhorar o ambiente interno? Os evangelhos no lar, a prece em conjunto, se não der, faz a prece sozinha, faz o evangelho sozinho, mas não vamos esquecer que emitir um sentimento de paz, de harmonia, também é caridade, não é, Will? Você falou bem do evangelho no lar, acho que é uma prática que eu conheço muitos espíritas que, para que fazer evangelho se eu já vou no centro? Puxa, quando você leva a luz de Jesus para dentro da sua casa, quando você leva uma energia positiva para sua casa, olha que caridade que você está fazendo para sua casa, para o seu lar. Às vezes, principalmente para pessoas que às vezes têm outros familiares que às vezes não vão na casa espírita, não vão em lugar nenhum. Mas o meu familiar não quer fazer evangelho comigo. Não importa, como a Celina falou, faz sozinho. Eu, quando comecei a fazer evangelho, era eu, meu pai e uma das nossas cachorras. Passou um ano, minha mãe, minha avó, na época, não, vamos fazer todo mundo junto, né? Porque perceberam, né, que a energia era boa, que o ambiente começou a se tornar melhor. Então, acho que o evangelho no lar é a maior das caridades que a gente pode fazer, né, para nossa família, né, para o nosso lar terreno, para as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, né, a gente sabe que os nossos mentores espirituais levam, né, convidam, né, irmãos necessitados para ouvir a palavra do Evangelho no lar e depois encaminhar esses irmãos para locais apropriados. Então é uma caridade que a gente faz e às vezes transcende o nosso lar, né, Celina? Porque irmãos espirituais são beneficiados, os nossos vizinhos são beneficiados, pessoas que às vezes a gente convive também sente aquela energia positiva do Evangelho no lar. Então, como você bem falou, é uma caridade que a gente faz, simples, sabe? 15 minutos que você leve, que você, entre aspas, perca durante a semana, para você levar uma luz grandiosa para sua casa, para sua família, sabe? Não tem justificativa, principalmente para quem se diz espírita, não tem justificativa mais, né, Celina? Não dá mais para alegar, como se diz, não dá mais para alegar demência, né, Celina? É verdade. Eu trouxe aqui um pedacinho do poema de Casimiro Cunha, que se chama Supremacia da Caridade, e aí eu peço licença para você para ler uma estrofe só que fala de caridade, pode ser? É muito linda, mas vocês conseguem puxar lá na internet, Supremacia da Caridade, pelo espírito Casimiro Cunha, lógico, quem trouxe para a gente foi nosso querido Chico Xavier, que fala assim, ó, a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. E ultimamente a gente vê e a gente ouve falar e a gente também vivencia tantas situações de dores, né, Will? Então, se a gente se esquece um pouquinho da gente, não que a gente tenha que deixar a gente em último lugar, não, tem que se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo para poder dar o de melhor para o outro. Mas, como o Casimiro está falando assim, às vezes a gente precisa deixar a gente um pouquinho e estender as mãos e servir e ser caridoso, porque aí o nosso problema vai se resolvendo, não é? Vai diminuindo aquela dor e a gente passa até a perceber e ver que às vezes a situação que a gente está passando fica bem menor em relação daquele que se chegou pedindo ou precisando da nossa ajuda. Nós temos que parar de ficar só esperando, se precisar de mim, me procura. Não, Jesus ia atrás, né? Olha, você está sofrendo, ele curava, ele conversava, ele abraçava. Então, para que a gente tenha essa iniciativa, essa atitude, não é? A atitude de estender a mão, de auxiliar, de emprestar nossos ouvidos, vamos repetir, de dar uma palavra de ânimo para aquele que está desacreditado, que está sem esperança, de fazer a prece juntos, né? Se for no hospital, se for no leito de dor, se for em pessoas que de repente estão felizes e pensa só no material e esquece de tudo. A gente tem que compartilhar momentos tristes, momentos felizes, mas tendo a gratidão a Deus, a Jesus e aos nossos mentores, né, Will? Você citou o Chico, acho que não tem como a gente não falar de caridade e não lembrar do Chico Xavier.
né? Tem uma frase muito marcante, que inclusive está no filme dele, né? Que ele, não sei se ele falou exatamente assim, né? Mas a vida dele foi basicamente isso. Cada tiquinho de paz que eu levo para alguém é a paz que me foi tirada. Porque ele, né, a gente sabe, quem conhece a história do Chico, ele passou por inúmeros problemas, inúmeras situações difíceis e nunca deixou de ajudar o próximo. Muitas vezes pensava mais no próximo do que nele mesmo, né? Até fica aí a pergunta, né? Será que ele fez o correto? Mas não importa. Ele se dedicava ao próximo. E não importa quem era o próximo. Inclusive os animais ele ajudava. Então o Chico é o grande exemplo, né? Uma pessoa que esteve até pouco tempo aqui com a gente, o grande exemplo de caridade, né? Que vivenciou os ensinamentos de Jesus de uma forma fantástica. Mas eu tô longe de ser um Chico Xavier. Tudo bem, a gente tá longe de ser como Chico Xavier, mas que a gente se espelhe no exemplo dele. Porque ele agiu, ele não ficou falando. O Chico não apenas, entre aspas, não apenas escreveu 400 e poucos livros. Além dos livros, ele fez, ele agiu, ele ia lá onde precisava da caridade, onde precisava do auxílio, ele ia lá e fazia. Então que a gente se espelhe no exemplo do Chico, dentro das nossas possibilidades e limitações, mas que a gente entenda que é possível, quando queremos, fazer algo de bom, seja lá para quem for e dentro das nossas possibilidades, né, Celina? Que a gente fica reclamando tanto, não consigo, não posso, mas dá, desde que a gente queira, dá para fazer, né? A vontade firme faz com que a gente consiga, né? Não adianta a gente deixar passar e perder oportunidades, e depois a gente vai chorar lágrimas doloridas por conta disso quando chegar na parte espiritual. Tivemos a oportunidade de auxiliar, de servir, de ser caridosos, e não fomos, porque estava com preguiça, porque não queria. É o que eu estou falando, a vontade firme faz com que a gente tenha um tempinho, arrume um jeito, e por aí. É por isso que vale a pena, eu adoro fazer essas palestras com o Wilson, porque ele acrescenta muito para a gente vai trocando, e parece que a espiritualidade coloca para ele coisa que a gente quer falar, e ao contrário também, né? É muito ao contrário, Exatamente. sabendo que a espiritualidade, sentindo que a espiritualidade do Jefferson Sorocaba atua berrantemente também nesses nossos encontros, e com certeza você que está aí do outro lado, que está assistindo ou que vai assistir depois, é beneficiado, e essas energias chegam, porque a gente envia muito amor, muito carinho para todos que estão ligados a nós, pertinho ou à distância, e a energia vai, né? Não importa onde seja, seja do outro lado do mundo. Então, a gente quer mesmo que todos sejam abraçados pelo nosso carinho, pela nossa gratidão aí de estarem com a gente mais um ano, né, Will? Que bênção a gente poder estar aqui conversando sobre Jesus, sobre Chico Xavier, sobre os ensinamentos do Evangelho de Allan Kardec, porque mais do que nunca a gente está precisando se melhorar, está precisando fazer diferente, está precisando parar e pensar, nossa, será que isso eu posso deixar passar? Ou será que isso eu tenho que lutar para modificar? Então, tem situações variadas que, se a gente, através da prece, pedir intuição, pedir orientação para o alto, nós recebemos o que devemos fazer, né? O conselho, a ideia do que devemos fazer da melhor forma possível. E eu estou super feliz do bate-papo. Nossa, que bom que a gente falou um pouquinho dos animais, que bom que a gente falou realmente dessa caridade tão necessária para a gente e para o outro, porque a gente recebe o que a gente dá para o outro, o que a gente dá para o mundo, né, para o planeta. Então, até por inteligência, a gente tem que fazer o melhor e dar o nosso melhor para tudo e para todos. Para não chegar lá em cima depois, né, Celina? Na hora que a gente estiver ali revendo, né, a nossa tudo aquilo que a gente fez, né? Aí vai voltando lá, pega como se fosse um celular, né? Vai voltando, né? Opa, mas aqui você podia ter feito alguma coisa, você podia ter ido Sim. na casa espírita. Mas você estava aqui assistindo lá o seu futebol, a sua novela, o seu reality show. Tava com preguiça aquele dia, não quis fazer. Então, né? Uma oportunidade que você perdeu. Fica a dica aí para todo mundo. Espíritas, não espíritas, trabalhadores, espíritas, frequentadores, enfim. Celina, quero mais uma vez te agradecer pelo seu carinho, por você ter gravado essa palestra aqui com a gente, né, que está indo ao ar agora no dia 9 de janeiro, nossa segunda palestra do ano. Mais uma vez, que Jesus te abençoe e te ilumine muito durante esse ano, em todas as palestras que você for fazer, aqui no Brasil e fora do Brasil, que eu já sei que você vai fazer fora também, e principalmente, né, quando você estiver aqui no Jefferson Sorocaba, online, quem sabe presencialmente também, né, por que não, que você seja sempre envolvida com as bênçãos de Deus, de Jesus, de Francisco de Assis, o patrão da nossa casa, e de tantos e tantos amigos espirituais que nos envolvem e que nos inspiram, né, muitas vezes a falar aquilo que é preciso. Às vezes
às vezes são palavras duras, que muitas vezes chocam, mas que são necessárias para o momento presente, né, Celina? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado e que você tenha um ano maravilhoso desse 2024. Aí você me deixa sem conseguir falar. Já é a segunda vez que você faz isso, hein? Não pode. Ai, Will, sem palavras para retribuir isso tudo para você, para toda a sua equipe, para sua família, para todos que estão conosco mais uma vez. Nossa gratidão, nosso carinho, nosso desejo que realmente tudo seja melhor, que as curas venham, que a alegria venha, que o amor seja mais presente nas nossas vidas. Gratidão, assim, imensa, Will, sem palavras. Eu que agradeço. E como último pedido, Celina, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Vamos fazer. Vamos lá. Convidando a todos para unirmos o coração em energias de amor, de gratidão, de bênçãos a todos que estão ligados a nós, pedindo que sejamos fortalecidos no corpo e no espírito para fazermos o melhor, para termos essa oportunidade de, junto com o estudo, com o conhecimento, com as reflexões que vêm até cada um de nós, que possamos ter a iniciativa de seguir os melhores caminhos, de termos o perdão, a benevolência, a caridade como parte de cada um de nós. Que a luz se faça em todos os lares, em todas as casas, Jefa Sorocaba, que nos recebe sempre com tanto amor e carinho. Que seja uma casa cada vez mais abençoada, assim como todas aquelas que se propõem ao auxílio, ao estudo, não só de nós, seres encarnados, mas dos nossos queridos animaizinhos. Que eles possam ser abençoados, que possam ter a luz necessária também para a sua saúde, para o seu progresso, assim como todos os tutores. E agradecidos que estamos, desejamos a todos que esse ano, esse novo ciclo, possa nos fortalecer a sermos realmente seres humanos melhores. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. E nós pedimos licença de nossa parte para encerrarmos esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Celina, mais uma vez pela sua presença online aqui com a gente. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, mais esta palestra do Jefa Sorocaba. Vocês tenham uma ótima terça-feira, uma ótima semana. E quinta-feira, para quem estiver em Sorocaba, quem estiver aqui próximo, estaremos juntos lá no nosso trabalho presencial do Jefa. A partir das 5 horas da tarde já estaremos lá na nossa casa. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.